Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Em cerca de meia geira de terra, houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Até aqui. Orar de novo, Pai. Obrigado, Deus, pela majestosa palavra, Deus. Obrigado por cada pessoa aqui, por cada irmão, por essa reunião. Pai, nós exaltamos Jesus sobre todo. Pai, muito obrigado. Senhor, continue sobre nós. Eu oro por olhos espirituais abertos agora. Eu ativo, Pai, a percepção e a visão dos meus irmãos. Eu declaro visão. Amém, Jesus. Aleluia. Pai, eu peço agora, em nome de Yeshua, o Mashiach, derrame o espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, abrindo nosso entendimento, nosso espírito e nosso coração para a palavra e os mistérios do Senhor, da eternidade. Sela a tua palavra no nosso espírito, Deus, nós te pedimos. Obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra essa semana, em 1 Samuel 14, e esse texto ele é muito rico, porque aqui nós vemos Jonatas, filho do rei Saul. Saul era o rei na época, e Jonatas, sem avisar, havia uma guerra, e Jonatas, sem que soubessem, ele saiu, e ele foi até a guarnição dos filisteus. E esse homem Jonatas, ele era muito corajoso. Imagina, irmãos, ele saiu sozinho. E ele chamou uma pessoa só com ele. Ele chamou o seu escudeiro. Né? No versículo 1 você vai ver que Jonatas diz para o escudeiro, vem, era um jovem escudeiro. E ele foi, apenas os dois. E eles foram até o arraial, né? Até a guarnição do exército filisteu, somente os dois. E Jonatas falou assim, no versículo 6, né? Nós vamos até lá, porque para o Senhor tanto faz livrar com muitos ou com poucos. Ele era, irmãos, um guerreiro por excelência, esse homem. E ele era destemido, ao ponto que ele foi sozinho, apenas com o seu escudeiro, né? Para enfrentar os filisteus. E quando Jonatas vai, diz que ele olha para o seu escudeiro e fala assim, nós vamos até os filisteus, porque Deus é poderoso para nos livrar e nos dar os filisteus nas mãos, né? Em outras palavras. E eu acho interessante aqui, irmãos, um ponto, que a resposta do escudeiro. Porque o escudeiro ele fala assim, eis-me aqui contigo. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Olha só isso, irmãos. Olha o coração desse escudeiro, a resposta que ele deu para Jonatas. Ele diz assim, Jonatas, eu estou com você. O que você decidir, eu estou com você, né? Eu estou contigo. E a tua disposição será a minha. Se você decidir ir, eu vou. Se você decidir ficar, eu fico. Se você decidir voltar, eu volto. E aí o Senhor me ministrou sobre o poder da concordância.
o poder, irmãos, do acordo. Existe algo muito forte, irmãos, muito poderoso no reino de Deus, na concordância. Quando o nosso espírito é um só. Quando entramos em acordo, essa é a chave. Porque quando você abre uma porta, o segredo da chave, né? Precisa encaixar com o segredo da porta. E aí a porta é aberta. Então, é por isso que o Senhor Jesus falou: o que dois de vocês concordarem na terra será ligado no céu. E antes ele tinha falado, né? Dou a você, Pedro, as chaves. Então, o que dois de vocês, apenas dois, irmãos. E ele fala 2 ou 3, mas apenas 2. O que 2 ou 3 de vocês concordarem será ligado no céu. E o que 2 ou 3 concordarem será desligado do céu também. Ou seja, a chave seria a nossa concordância entre nós. Isso é muito forte. Eu me lembro de Ruth, quando Ruth falou para Noemi, né? Noemi, eu vou ficar com você. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E essa foi a chave para que a vida de Ruth fosse girada, mudada, alterada. Porque nessa concordância, nessa unidade é que Ruth entrou, acessou, irmãos, uma dimensão nova, Sharabarakandasei, uma dimensão completamente nova. E depois, quando Ruth entrou em concordância, em acordo com Boaz, ela acessou uma outra dimensão nova também. Preste atenção nessa palavra que eu vou falar agora, associação. Irmãos, você sabia que você recebe a impartição espiritual e você acessa dimensões espirituais de acordo com as associações que você tem no mundo espiritual? Então, se você está conectado, por exemplo, a uma liderança, né? Que acessa... Vou começar pela parte negativa. Se você tiver associado a uma liderança, por exemplo, que está em pecado, que tem contaminações, né? Essas contaminações, elas podem te contaminar, elas podem fazer parte da sua vida. Você pode começar a ser influenciado a acessar essas contaminações, né? Por isso que a palavra diz, não imponhas as mãos precipitadamente e não participe do pecado alheio. Ok. Agora, se você se associa com uma liderança que os anjos sobem e descem, né? Por meio da associação, você começa a desfrutar dessa atmosfera, dessas liberações, né? Desse ambiente. Amém? O ponto que eu quero trazer tem a ver com essa palavra, o poder da concordância. Até no sentido negativo, isso é válido. Porque quando foram construir a Torre de Babel, o Senhor falou assim, é um só o pensamento deles. É um só o propósito deles. Agora não haverá mais impedimentos para tudo que eles quiserem fazer. E aí o próprio Deus teve que intervir e desfazer o plano que eles tinham. Isso mostra o poder da concordância, irmãos. Agora imagina isso no reino de Deus. Quando nós estamos em unidade com Deus, em alinhamento com a palavra de Deus, e somos um só. Até na minha mentoria sobre os tempos, né, o Richard e outros irmãos estavam aí, né, eu falei sobre Esdras 3, que fala que o povo se reuniu como um só homem. E eu creio que o Senhor está gerando essa unidade, essa concordância entre nós, porque existe um princípio aqui de poder. Agora, veja bem, Jonatas
e o escudeiro, eles eram apenas 2. Mas isso era suficiente. Existe muito poder nessa questão de 2. Tanto, por isso que Jesus falou, né? Onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. O que 2 ou 3 concordarem será feito. O que é quando profetizar, 2 ou 3 pessoas julguem. Pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, a palavra será confirmada. Então, a questão de 2 é muito forte. E eu estava pensando comigo, e eu pensei no seguinte, irmão. Porque quando nós estamos sozinhos, preste atenção no que eu falo para você agora. Porque quando nós estamos sozinhos, nós estamos no nosso mundo, não é? Nós estamos no nosso mundo. Existe uma dimensão, a nossa própria dimensão. Existe o nosso mundo interior. Mas, quando nós temos mais uma pessoa, pensa só, quando você tem uma pessoa que seja só, você não está mais sozinho. Se você tem uma pessoa, você já não está mais sozinho. Você já pode desfrutar de quê? De unidade e de comunhão. Porque quando você está com uma pessoa só e você expõe o seu mundo interior, já não é mais o seu mundo interior. Agora você expôs o que estava no seu interior. Aqui existe conexão, ok? Aqui existe cura. Aqui existe comunhão. Por isso, Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Porque quando nós abrimos o nosso mundo interior, nós estamos nos expondo. E nisso existe cura, nisso existe fortalecimento. E nós não fomos criados para andarmos sozinhos. Mesmo Adão, no Gênesis, Deus falou: não é bom que o homem ande só. Olha só, irmãos. Jonatas, ele chamou uma pessoa só, e os 2 foram. Ele era o escudeiro de Jonatas. E ele tinha esse coração de unidade. E aí ele foi. E quando Jonatas sobe, irmãos, olha que interessante, diz que ele subiu, né? Como se engatinhando, né? Assim. E ele ia na frente e o escudeiro atrás. E ele derrubava o filisteu, como se fosse escalando a montanha, vinha, acho que o filisteu ali, né? Pelo menos é assim que eu imagino, na montanha. E ele derrubava o filisteu e o escudeiro atrás matava. Jonatas, acho que, dava um tombo, né? No filisteu. E aí o escudeiro atrás matava. Ou seja, e eles mataram 20 pessoas, só esses 2 mataram 20. Ou seja, eles eram uma equipe. E existe uma sinergia, né? 1 mata 1000, 2 matam 10.000. Existe uma sinergia quando você está conectado com a pessoa certa. Existe uma sinergia quando você é uma equipe. Existe um poder nisso. Eu creio que não foi à toa que Jesus enviou de 2 em 2. Conecte a pessoa que vai ser o seu escudeiro. Alguém que vai interceder por você. Alguém que vai proteger as suas costas. Alguém que vai completar tarefas. Eclesiastes diz: melhor é serem 2 do que 1. Porque assim há melhor paga no trabalho. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Amém?